Eu estou concluindo, né, meu segundo mandato seguido, o quarto mandato, né? Eu assumi a cidade em 2005, um desafio enorme, né? A nossa cidade é uma cidade dormitório, sem pouca perspectiva de desenvolvimento, crescimento. E quando nós saímos em 2012, em função também do governo federal, que deixou tinha muitas iniciativas de PAC na área de educação, saúde, infraestrutura, né? A gente deixou muitos projetos importantes, estratégicos para a cidade. Esse, em 2012 e 2013 a 2016, 17, né, a cidade parou, viveu uma crise profunda economicamente, salários atrasados, né, sem recursos, dívidas monstruosas, como o SEMAI, que não se pagava a luz há 4 anos, energia elétrica, né, do própria empresa, era 10 milhões só de energia elétrica para pagar quando eu cheguei em 2017. E sem nenhum projeto contratado, e aqueles que eu tinha deixado contratados, eles acabaram se perdendo no meio do caminho, né? Então nós assumimos em 2017 uma situação dramática, assim, né? 3 folhas de pagamento atrasadas, sem obra, sem projeto, era um desespero. E felizmente nós montamos uma grande equipe de governo, né? Uma grande aliança política aqui na cidade, com o PDT, com os partidos mais comprometidos com a questão social. E conseguimos, em 2017 e 2018, recuperar financeiramente a prefeitura, pagamos as contas, botamos em dia o salário, né? E recuperamos uma série de projetos de 2010 e 2011, que eram os famosos PACs, né? Então, em 2018, final de 2018, a gente começou a dar uma volta, né, do ponto de vista econômico, né? Nós em 2017, para tu ter uma ideia, o orçamento da cidade era 700 milhões, né? Quando eu saí da prefeitura, o orçamento era 600 milhões. Então, em 4 anos, ele subiu 1 milhão. 1 milhão, né? E agora, o nosso orçamento é 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, nós evoluímos enormemente do ponto de vista econômico. Isso tem a ver com a nossa capacidade de fazer gestão da cidade, buscar investimento público, ter planejamento, extraordinário. Então, hoje nós temos um orçamento que saímos da 12ª economia para a 7ª economia, e o nosso planejamento, mesmo com a catástrofe, é chegar em 27, sendo a 4ª economia do Estado, né? Pelo que temos de perspectiva e pelo que temos de investimento contratado. Então, nós iniciamos uma situação muito, muito difícil, mas pela nossa capacidade, pelo que montamos e pelas relações que estabelecemos a nível nacional e internacional, a gente elevou a cidade em 4 anos, né? Em 2020, quando a gente reassumiu a prefeitura, nós reelegemos aqui, nós montamos uma estratégia, né? A estratégia era a universalização da educação infantil, né? Era ter todas as nossas crianças na rede pública de escola, com escola de qualidade, um profundo conhecimento e investimento em tecnologia, em robótica, né? E modernização das escolas. E esse patamar nós alcançamos agora em 2023, né? Infelizmente, a tragédia levou muito dessas conquistas, mas nós alcançamos o objetivo traçado, né, de universalização da educação infantil, e também de modernização e avanço na questão da educação, com preparação melhor, aumento do IDEB, essas questões todas, né? Na área da saúde, nós também tratamos em 2020 de que nós íamos sair dos 35% do atendimento básico, né, para 100%. Hoje nós chegamos a 80% com a unidade de atendimento na saúde. Claro que agora com a tragédia, muitos dos postos que estavam funcionando, eles vão demorar mais 60 dias para voltar, e os outros postos novos nós vamos entregar agora. Então nós vamos chegar a 80%, 85% na universalização da saúde, no atendimento, na prevenção à doença. Isso é uma revolução aqui na cidade de São Leopoldo, né? Além que tínhamos como proposta também em 2020 era zerar as ruas que não tinham calçamento, e nós zeramos isso. Estamos fazendo agora os últimos trechos que faltam, né, de calçar todas as vias da nossa cidade. Foram mais de 600 vias calçadas na nossa cidade nos últimos 8 anos, né? Isso significa quase 100 milhões de reais investidos em infraestrutura urbana. Não é calçamento, macrodenagem, enfim, né? Bom, agora a outra questão é o desenvolvimento econômico, né? Nós conseguimos fazer com que criamos uma Câmara temática em 2020. Hoje nós temos uma grande discussão com o setor produtivo, né? E também tem uma grande discussão
com o setor, vamos dizer assim, de serviços na cidade, aonde buscamos e a resultado disso nós trouxemos o IFSU para São Leopoldo, né, que começou a funcionar. Agora ganhamos o governo federal, doamos o centro de eventos para que seja construído aí uma universidade de escola técnica, né, ao longo dos próximos 3, 4 anos, para que isso vai ajudar em muito nossas empresas, os nossos trabalhadores, a nossa juventude. Então, veja, tudo que nós planejamos em 2020, mesmo com a tragédia, nós alcançamos, agora estamos repondo, né, porque a tragédia também levou parte dessas conquistas que nós fizemos na nossa cidade. Então hoje a cidade virou uma referência internacional, uma referência nacional, tanto no ponto de vista de gestão, né, quanto do ponto de vista, vamos dizer assim, de soluções rápidas dos problemas que aparecem. E os exemplos foram aqui na maior tragédia hídrica do estado do Rio Grande do Sul, né, nós conseguimos resolver os problemas rapidamente em função dessa capacidade de gestão e dessas tecnologias desenvolvidas aqui. Olha, eu diria que a tragédia ela traz um impacto muito grande para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós vamos ter muitos problemas e o Estado, né, se não conseguir apresentar um projeto, uma narrativa e um projeto de recuperação e de inserção de forma diferente no mundo ambiental, né, no mundo da produção, no mundo do planejamento, nós vamos ter um impacto enorme, porque nenhum Estado brasileiro, talvez nós seremos o primeiro a ficar praticamente, né, 6 meses sem o aeroporto. O aeroporto não é o problema de passear, né? O aeroporto é o centro econômico, centro dos negócios, centro das relações nacionais e internacionais do conjunto da sociedade. Portanto, isso é o maior exemplo de uma tragédia econômica que nós podemos viver, né? Então, veja, o nosso grande problema é estadual. 400 municípios foram arrasados pela tragédia. Né? E isso não é um planejamento só da cidade, tem que ser um planejamento do Estado. Até hoje, por exemplo, o Estado não criou um grupo de estudo, né, para poder resolver o problema, vamos dizer assim, da preservação, da questão das cheias, dos rios que atingiram as cidades. Qual é o desenvolvimento dessas regiões hoje? Qual é o impacto do desenvolvimento dessas regiões na economia estadual? O Estado não conseguiu construir, né, uma articulação política com os empresários, com as sociedades, com as universidades, com a inteligência desse Estado, né, para que isso pudesse se reverberar numa produção, num projeto, numa estratégia econômica e social que pudesse levar o Estado a um outro patamar, como eu fiz com a minha cidade. Na pandemia, para tu ter uma ideia, todo mundo dizia que nós íamos quebrar na cidade, porque nós fechava, tomamos dura, né? E veja, nós saímos da 12ª economia que nós éramos na pandemia para a 7ª economia depois da pandemia, porque hoje as empresas dessa cidade fizeram contrato por 10 anos, porque nós nunca fechamos empresa na pandemia, a gente fechou serviço, mas não as empresas, porque se tem um emprego, o serviço se recupera imediatamente, foi isso que fizemos. Então nós brigamos muito aqui com o setor de serviço, comércio, essas coisas que concentravam mais gente, e a indústria não. E como era pouca no país, municípios que tinha a indústria funcionando, as indústrias aproveitaram e fizeram contratos enormes, exportaram, enfim, né? E isso hoje nós temos prejuízo por causa da tragédia climática. Então, agora, por isso que eu afirmo, pelo que nós já fizemos de projeto, pelo que nós já contratamos, pelo que nós já estamos aprovando, nós vamos sair dessa tragédia muito mais forte que nós entramos, mas precisa que o Estado também acompanhe esse processo. Por isso que eu afirmo, nós nessa tragédia nós vamos chegar a ser a 4ª economia em 2027, porque o que nós temos de investimento hoje de cadastramento, chega a quase 2 bilhões de reais em todas as áreas. Novo distrito industrial com mais de 100 novos lotes para a indústria se instalar aqui, novas tecnologias de investimento na área tecnológica, na busca de novos empreendimentos na nossa cidade, investimento pesado em abastecimento de água, em drenagem urbana, e agora, depois da tragédia, um grande projeto que nós vamos começar em agosto, né? Primeiro, fazendo, né, o levantamento dos diques por 50 centímetros, né, que é aquilo que tem aqui no centro, que não entrou água, e vamos levantar todo ele igual como é no centro, dando uma segurança maior para os nossos bairros com mais 50 milímetros, que isso pode, né, na chuva de 24, nós poder ter uma segurança um pouco maior se a chuva for igual a de 24. Enquanto isso, nós ontem definimos também que o governo federal vai contratar, né, um estudo, um projeto, para elaboração do projeto e fazer uma remodelação geral de todo o sistema de enchente, de prevenção das enchentes aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaí, Esteio, Porto Alegre, Guaíba, né, Eldorado. Enquanto esse projeto não sai, que demora, nós vamos fazer a nossa parte aqui. Ninguém pode garantir, né, que a cidade não será, não
não poderá passar por uma nova tragédia dessa. Porque há uma mudança climática de período, inclusive assustadora, que muitas vezes a gente não consegue dimensionar a rapidez, desmanche das geleiras, fogo, né, queimadas, calor. Por exemplo, nós vamos ter uma seca. Agora nós vamos ter uma seca, né, nesse ano, no verão, uma seca que provavelmente vamos ter que discutir a água, né, abastecimento de água. E essa é a previsão que está tendo logo e que nós estamos se precavendo para isso, não é? É por isso que fizemos obras aqui no Caxias do Sul, fizemos obras de abastecimento, obras de acumulação. Mas veja, o tema dos diques, ele não é apenas levantar muros de terra. Isso é a obra, vamos dizer assim, a obra em si, para dar a proteção para a cidade. Mas o sistema de proteção das cidades aqui envolve muito mais coisas. Vamos te dar um exemplo. Se nós fizermos dique em São Leopoldo, Canoas, Esteio e Porto Alegre, e não fizer bacia de acumulação de água aqui nessas áreas altas, aqui Santo Antônio da Patrulha, São Francisco, Caraá, né? Aqui Campo Bom, Sapiranga, aproveitar essas áreas de terra onde se planta arroz hoje e transformar essas áreas em áreas de acumulação de águas, de segurança, né? De segurar a água nas grandes chuvas que nós temos. Nós aqui em São Leopoldo fizemos a nossa parte. Por exemplo, nós temos 22% do nosso território que é área de preservação ambiental. O Parque Imperatriz é o último pulmão do rio. Se nós não tivéssemos o Parque Imperatriz e tivessem feito aqui no parque o que queriam fazer em 99, 2000, 2002, 2003, fazer grandes loteamentos no parque, né, na beira do rio, hoje a tragédia seria incalculável. Porque fomos nós, em 2005, que proibimos, tiramos as famílias e deixamos ali 700 hectares. Que é um dos maiores parques do país urbano, né, que nós temos hoje como preservação, pulmão do rio e amortecimento da água. Mas isso tem que fazer em toda a extensão do rio. Quando fizer a 448, a minha opinião está escrita no projeto que não se podia fazer a 448 lá. Tinha que ser mais perto da cidade para manter aquelas bacias como bacia de acumulação e amortecimento da água. Não fizeram. Por causa do quê? Especulação econômica, queriam vender terreno, fazer loteamento, né? Porque a 448, a estrada, puxa desse ponto de vista. Então, nosso projeto dos diques, que envolve esse estudo que o governo federal está fazendo, é o conjunto. Vou dar um exemplo para ti também. O Arroio Cruz. Eu tirei 1000 famílias do Arroio Cruz de 2006 a 2012. Reassentei todas elas, inclusive dá para ver as casas daqui. Boa parte que eu tirei da Rua F, da João Correia, aqui dessa rua, né? Aqui da Dom João Becker, aqui na Vicentina e na Paim, né? O Arroio Cruz. Eu tenho que fazer 3 bacias de acumulação de água no Arroio Cruz, que pega ali Morro do Paula, ali a São Borja, naquela região. Eu preciso reter a água da chuva naquela região. Por quê? Senão daqui 5, 6 anos, quando chover 40 milímetros, que não é muita coisa, a João Correia aqui no centro vai ter 2 metros de água. Porque a cidade ela vai se permeabilizando, né? Vai fazendo calçamento, asfalto e tal, vai morando as pessoas e ela vai virando cada vez mais a água de valeta. E o João Correia, que é o nosso arroio, né, ele vai crescer muito a partir do crescimento da cidade para aquela região. Então nós temos que fazer 3 grandes bacias de acumulação. Nós já temos um projeto, está em análise no governo federal, que são em torno de 100 milhões de reais para fazer essas 3 grandes bacias. Atrás da Estil eu queria fazer esse ano, se não tivesse dado tragédia, eu ia fazer uma menor ali naquela área que nós temos atrás da Estil, que já era para reter a água, para evitar problema maior aqui na Santo André. E aqui na Zona Norte, né, aqui no Rio Cerquinha e tal, nós temos 3 grandes bacias de acumulação de água também projetadas. E isso é um planejamento estratégico de uma cidade para evitar que seja São Paulo no futuro, para evitar que seja Rio de Janeiro no futuro, né, ou para evitar que seja Porto Alegre. Então, tu tem que fazer agora acumulação de água nas bacias e nos arroios para manter a água e ela ir vindo de acordo com a necessidade e a capacidade do rio e dos próprios arroios. Olha, eu tenho recebido as críticas como uma forma muito normal, muito tranquila, né? Porque faz parte da nossa vida política e da compreensão de que cada um tem, né? Da vida e das pessoas, né? Do jeito de olhar o mundo, né? Então a crítica faz parte da democracia, faz parte, né, da convivência, né, política. O que eu não abobino, né, na política são as mentiras, as inverdades, pregação de ódio, essas coisas todas, né? E também o tema de que tudo é fácil resolver, não é? E que tem sempre o culpado, né? Não existe culpados numa tragédia dessa, né? E as pessoas tem uns que fazem uma crítica, por exemplo, o seguinte: não, se a casa de bombas estivesse funcionando, não teria tragédia. Ué, mas a água passou por cima dos diques?
as casas de bomba ficaram dentro da água, porque a água passou por cima dos diques. Ah, mas se tivesse feito os diques mais grandes, maiores, sim, mas quando fizeram os diques em 41, a chuva de 41, era o limite máximo da história da cidade. Os diques foram planejados lá. E além de serem planejados com a mesma altura da água, eles botaram 60 centímetros a mais, né? E, portanto, nós tivemos aqui uma chuva, uns dizem 1000 milímetros na serra e 700 milímetros aqui nas terras baixas, na bacia do Rio Sino. Não haveria proteção nenhuma frente a essa catástrofe, né? E também, então, para mim, as críticas, elas têm que ser sempre no ponto de vista construtivo, de colaboração da oposição para a situação, né? E também do ponto de vista de um olhar sério sobre os problemas que nós estamos tendo hoje. Não há nenhuma facilidade, não é? Por exemplo, hoje tem gente assim, vamos dar desconto IPTU para todo mundo que ficou alagado. Tá, e eu vou receber dinheiro da onde para fazer as coisas que as pessoas pedem? Para fazer a casa, melhorar a casa, limpar a rua e tal. Quer dizer, então, essas coisas muitas vezes tem que ter um pouco de responsabilidade, né? E muitas vezes, né, eu convivi muito na política, a oposição não tem responsabilidade com os atos, com as coisas que fazem e com ações que toma. E isso não ajuda, porque cria, né, fantasias, né? Vamos ter que pegar aqui os cartões, né, produzidos pelo governo do estado, por exemplo, nessa ajuda do Pix e essa ajuda do Volta por Cima, né? Quem me disse que precisava fazer o cadastro único das famílias? Porque o cadastro único existe, né? Mas se inventou uma história para pagar pouca gente, criar as dificuldades e jogar as pessoas, né, contra alguém. Então, esse tipo de ação eu não tenho concordância na política. Tem que ser muito honesto, muito responsável, principalmente quando a gente lida, né, com as pessoas, com a vida das pessoas. Isso que me preocupa muito nesses tempos modernos de internet, essas coisas todas, né, que eu acho que a gente precisa amadurecer muito e trabalhar com seriedade. O meu dilema, né, e o dilema de 35 mil famílias é igual, né? Porque se tu for olhar nos meus vídeos, né, eu sempre evitei de chamar aqueles resíduos que as pessoas jogaram fora de lixo. Aquilo nunca foi lixo, né? Aquele resíduo é a vida, a história econômica, cultural, social das famílias. Isso é a parte mais difícil, mais dolorosa. Então eu nunca chamei de lixo, né? Ele virou lixo, mas não é lixo. Ele é a parte da vida econômica, social, política de muita história, né? Da história daquela família, daquelas pessoas, né? E isso é uma marca profunda que não tem volta, né? Não tem como reconstruir o passado. Ele foi, a água levou, a enchente levou, né? A nossa vida do passado, antes do dia 3 de maio, ela não existe mais, ela é uma página branca, né, no ponto de vista material. Ela não existe mais, tu não enxerga mais, né? Eu não consegui voltar para casa ainda, né? Eu estou tentando pintar a casa para voltar para casa, né? A minha família também não quer voltar, a minha filha está vivendo um momento muito difícil, meu menino mais novo, com 6 anos, um momento difícil, a Cláudia aqui perdeu tudo, sabe que está vivendo com as netas e ela pessoalmente, a montanha, né? Tem 60% dos funcionários que perderam tudo, né? E essa semana eu fui lá para falar com o pedreiro, né? Depois eu tive na casa quando a água baixou, não voltei mais para casa, foi a minha mulher e uma rapaz que eu pedi para limpar, tirar tudo. Enquanto não limparam a rua, eu não voltei para casa, eu não passei na rua, né? Porque eu não queria ver minhas coisas, né? E essa semana eu voltei para casa e quando eu entrei de casa não existe mais casa. Existe a parede só, a casa não existe mais. E eu moro ali há 40 anos, né? Então tu não tem mais nada em 40 anos, sabe? Então é um impacto assim, dramático assim. Então isso é o maior desafio da população no próximo período, né? A população que vive no bairro. Hoje eu ando na Campina, onde eu moro, né? Tem muitas casas vazias, casas de janela aberta, casas, né? Assim, que há dúvida que as pessoas têm se vão voltar, não vão voltar, mas também aquela dor no peito de voltar para casa e tu não enxerga mais a casa, tu não vê mais a casa, né? Então é um recomeço. E é por isso que falar a verdade, né? Ser honesto, dar um abraço, fazer um carinho, ouvir as pessoas, é a grande ação que as pessoas devem fazer agora. Porque é um problema gravíssimo, sério, psicológico, né? Estrutural das famílias. Fazer o raio-x no meu joelho,
encontrei uma senhora que mora aqui na Campina, ela me disse, olha, Vanazzi, eu estou indo para casa, mas eu não tenho nenhuma vontade de voltar para casa, né? Porque eu não enxergo mais nada, não tenho mais nada. Então tu imagina, né? É as crianças, os jovens. Então a minha questão pessoal, ela se reflete como todo mundo, né? E eu acho que nós precisamos superar, né? Temos que buscar energia, criar força, né? Enfim, né? Fazer a nossa parte. Eu acho que quando a gente faz a parte da gente, faz o melhor da gente, se dá o melhor, a gente consegue avançar e consegue dar um passo mais certo. Uma das coisas boas assim que eu queria deixar registrado para a comunidade e para a cidade de São Leopoldo, que é registrar e reafirmar que a cidade vai sair muito mais forte do que ela entrou na tragédia. Eu tenho convicção e certeza disso, até porque o governo Lula está nos apoiando enormemente. Não é? Todas as obras que nós planejamos, nós vamos fazer. Por exemplo, ontem eu lancei uma obra, fazer uma creche aqui, que estava planejada, fazer 400 casas, infraestrutura para 400 casas da Tancredo Neves, que estava planejada, que é para tirar as famílias aqui do DIC da Campina, aqui da Fênix, e tirar as famílias aqui que moram na beira da berma do DIC aqui na Campina, e as famílias que agora também perderam as suas casas e que estão morando em área de risco. Então lançamos 2 obras de 20 milhões de reais, obra para 2 anos. A Rua Independência nós vamos concluir este ano, como estava no calendário e no planejamento. Né? As obras de infraestrutura, recapeamento asfáltico, nós vamos tocar. E agora nós temos um outro desafio que também nós vamos investir bastante. Nós precisamos temos um programa que já investimos 4 milhões de reais entre Prefeitura e Sebrae, que é ajudar os pequenos e microempreendedores. Tem 4 mil inscritos, nós temos quase 8 mil pequenos empreendedores que perderam tudo. Nós vamos buscar recursos, a semana que vem devemos anunciar mais um recurso para que todos aqueles que se inscreveram recebam um valor X para poder recuperar o seu negócio. Isso vai dar uma AMP muito interessante na economia também. Então tudo que nós planejamos vai atrasar na execução. Não vamos concluir esse ano como estava planejado, mas tudo vamos iniciar e talvez o governo pode ir lá para o mês de maio, junho, final do ano que vem, todas as obras, estação de tratamento de esgoto. Eu consegui agora na tragédia, para ter uma ideia, 250 milhões de reais para fazer 280 casas aqui na Steigleder e fazer um loteamento de 500 lotes aqui, aonde é a parte mais simples, mais humilde da nossa cidade. Eu escrevi, para tu ter uma ideia, e vou ganhar o DIC para proteger a São Geraldo. Nós vamos fazer um DIC na São Geraldo, onde é possível fazer para proteger. Já temos escrito e nós temos um valor para isso. Vou fazer um pequeno DIC na Rua das Camélias para proteger a grande maioria daquelas famílias também, que já está sendo construído os projetos, estamos debatendo isso, né? Então, todas as obras, do Distrito Industrial para 100 novas empresas, né? Dos pequenos e microempreendedores, da infraestrutura urbana. Vamos fazer a estação de tratamento de esgoto aqui no Pradinho de 80 milhões de reais. Já está licitada para fazer agora as redes que estamos fazendo e a obra da estação nós vamos fazer a partir do ano que vem, né? Mas está contratada para se fazer. Era uma obra que foi perdida no governo anterior aqui na cidade, de 80 milhões a fundo perdido. E eu cheguei em 2017, mesmo que o governo não era a Dilma, porque ela tinha sofrido o golpe, nós recuperamos, junto com os técnicos do Ministério, mantivemos lá, até o final do governo anterior ao Lula, mantivemos lá os projetos sendo analisados e tal, e quando o Lula voltou, eu fui lá e recebemos 80 milhões para fazer a estação de tratamento do Pradinho, que estamos cercando a área agora e perto da estação, né? Então nós temos esse projeto. E o projeto mais importante é o sistema de proteção das cheias. O nosso sistema de proteção das cheias significa 300 milhões de reais aproximadamente em investimento. 200 milhões para levantar o DIC 1,5 m e mais 100 milhões para fazer todas as casas de bombas novas, tecnologicamente, todas elas mantidas, né, do ponto de vista tecnológico, modernas, elas digitais, né? Então nós temos um grande projeto de modernização do sistema de prevenção à cidade de São Leopoldo. Então todos os projetos que nós construímos, aprovamos e buscamos, né, com uma questão ainda mais importante, que a tragédia abriu portas para nós buscar mais recursos. Então nós estamos encaminhando muitos projetos agora para todas as áreas, né? Na área da assistência social, na área da educação. Eu escrevi e ganhei mais 2 creches além dessa, mais 2 escolas além dessa.
Não é? Então eu acho que nós temos numa vibe, como diz o ditado popular, extremamente importante de se aproveitar o momento para se dar um passo extremamente importante na cidade de São Leopoldo. Eu abri mão de fazer várias disputas e fazer vários voos assim na política, porque eu queria estar aqui na cidade nos 200 anos, né? Eu queria fazer uma grande festa, é bem verdade, mas criar uma integração cultural histórica inovadora, assim, onde todo mundo se sentisse parte da cidade, né? Cidadão leopoldense, né? Porque a grande maioria da população que aqui é migrante, continua chegando muitos migrantes. E a cidade, para poder crescer, se desenvolver e avançar mais rápido, ela precisa ter uma unidade cultural. E eu trabalhei muito nisso, nos aspectos de valorização imensa, né, dos migrantes alemães que vieram aqui. Fizemos pesquisa, produzimos livros históricos de meses e meses de pesquisas com os grandes historiadores que produziram. Vamos lançar esses livros, que é um retrato assim, de onde é que vieram os alemães, o que sofreram, como era a realidade dos alemães na Alemanha naquele período, qual é o objetivo que vieram para cá, qual é o papel deles na economia do estado do Rio Grande do Sul, na agricultura, qual é que foi a produção, né? Então são negócios fabulosos que nós usamos para esta juventude, para essa fase dos 200 anos, né? Pensamos muitas obras, né, que estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Quer dizer, então, tudo isso, né, a gente vai acabar, né, não podendo apresentar do jeito que tinha sido planejado. Mas nada vai parar e nada nós desistimos, né? Vamos demorar mais tempo para comemorar, de fato, aqueles 200 anos que nós tínhamos imaginado na nossa cabeça. Veja, eu cheguei aqui em 84. Quando eu cheguei aqui, eu tomei 20 enchentes na Campina, onde eu moro até hoje. 20 enchentes. Nunca tomei uma enchente desse porte, né? E eu lutei muito para fazer os diques. Eu fui um dos grandes organizadores do movimento social para fazer toda essa base de contenções das cheias que vem da Vila Brás, porque os diques só protegiam o centro da cidade na época que eu vim para São Leopoldo. Não protegia a Vicentina e não protegia a Campina nem o Rio dos Sinos. E eu fui um dos grandes expoentes da luta da organização social da época, que era bem menor, para construir os diques. Construímos, né? Construímos. A minha vida política aqui em São Leopoldo começou na luta pelos diques, né? E eu, de vez em quando, eu sempre pensava o seguinte: eu só quero uma coisa na vida, que não tenha nenhum problema com o sistema de proteção da cheia nos meus mandatos de prefeito. E, infelizmente, eu que ajudei a construir, tive que ver os diques ser superados pela água e agora eu vou ter que reconstruir de novo, né? E agora eu vou ter que fazer o movimento para deixar pronto para reconstruir os diques, né? Então, essa história toda do bicentenário, eu vou trabalhar com as seguintes questões. Primeiro, nós vamos anunciar, talvez, uma segunda-feira, um calendário dos 200 anos. A primeira é que nós vamos assinar o convênio para recuperar a casa do imigrante. Nós queremos ver se concluímos uma praça do imigrante para entregar. Nós vamos ter a Rua Independência, umas 2 quadras, uma quadra pelo menos pronta, concluída. Ali nós queremos fazer uma grande celebração ecumênica, né, religiosa, que envolva todas as igrejas do município de São Leopoldo, né, como um grande ato de solidariedade, de agradecimento, de homenagem, né, às pessoas voluntárias. Nós vamos inaugurar o monumento histórico dos 200 anos, que está sendo construído aqui na frente, né, da prefeitura antiga, aqui na Secretaria de Cultura, né? Nós vamos vai ter a cantata também lá no Padre Reus, né? Vai ter a cavalgada dos gaúchos, né? Mas todas coisas assim que não envolvem custo e que não tem clima de celebração, né? Não tem festa, né? Nós vamos fazer tudo aquilo que é possível para as pessoas se sentirem fortes, se encontrarem, as pessoas poderem enxergar que tem, né, possibilidade de reconstrução, de recomeçar, de avançar. Então é um momento de integração. Então nós queremos criar esse momento também de fraternidade, de responsabilidade, de carinho, de amor entre as pessoas, para que a cidade avance com mais segurança e se mostre. E nós estamos pensando, né, de trazer uma viagem de todas essas representações da sociedade de Porto Alegre a São Leopoldo, caracterizando, né, a chegada dos imigrantes aqui. Dentro dessa catástrofe, também pegar a energia que os imigrantes trouxeram em 1824 para cá, que levaram 2 dias e meio para chegar de Porto Alegre e São Leopoldo, a gente poder fazer essa viagem e dizer: hoje, no dia 25 de julho de 2024, a gente comemora os 200 anos, todos nós juntos vamos recomeçar de novo
a partir do espírito, do calor e da energia dos alemães, reconstruir a nossa cidade. Talvez essa seja a viagem também bastante simbólica para nós, para botar o barco em serviço, né, da sociedade. Eu vou me focar agora, que talvez seja a melhor coisa que eu posso fazer nos meus 64 anos, né, é devolver à cidade toda a autoestima e o processo de crescimento, a segurança, a credibilidade, né, e a alegria desse povo aí, sabe? Acho que esse é o meu grande objetivo. E eu acho que depois os caminhos, né, a gente também vai construindo coletivamente com todas as pessoas, né, que eu tenho me dedicado historicamente, a nível estadual, nacional, né, e por aqui. Mas eu tenho um apego e um carinho, né, um sentimento muito profundo com essa querida terra que me recebeu, me acolheu e me deu as condições que eu tenho hoje, né? Então eu não posso abrir mão e pensar no futuro sem ter um presente, né, que dê essa visão e essa garantia para a nossa população. Eu já fiz a minha parte, já cansei, né, e acho que tem que deixar para a juventude renovar. Eu acho que tenho muitas contribuições para dar, né, do ponto de vista humanitário, da democracia, né, que eu gosto muito de fazer isso, eu sempre foi meu perfil, né. Então eu tenho muitas tarefas para cumprir em várias pontas aí. Vou me dedicar um pouco à minha família, né, à minha vida, porque eu trabalho há 50 anos, né? Assim, eu sempre deixei tudo de lado, né, para cuidar dos outros, né? Para cuidar da vida, para cuidar da cidade, para cuidar das pessoas, né? Pelo mundo afora, né? O meu primeiro trabalho como um cara que tinha compromisso com as pessoas foi com os povos indígenas, né? No auge da crise, da matança dos povos indígenas em 1970. 72, 73, 80, na forte da ditadura, né? E eu carrego comigo até hoje isso, né? Então eu quero continuar fazendo isso mesmo em outros tempos, né? Então, na questão política não penso absolutamente, tá bem? Obrigado para vocês, bom trabalho. Depois nós queremos essa entrevista aí para a Cláudia aí. Muito obrigado. Obrigado.